Eu quero convidar você a ler comigo. Ou eu posso ler e você me acompanhar. Hebreus 11, de 1 a 3. E começo hoje e nos próximos domingos uma série breve de exposições a que chamarei Grande Nuvem de Testemunhas. Hebreus 11, de 1 a 3. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Um dos discípulos, dos 12 discípulos de Jesus Cristo, chamava-se Tomé, também conhecido como Dídimo. E Tomé tem uma situação muito interessante nos 2 primeiros domingos da ressurreição. No primeiro domingo da ressurreição, ele não estava entre os discípulos. Ele faltou naquele primeiro domingo. E não é muito bom ficar faltando nos domingos. Ele faltou. E disseram para ele: vimos o Mestre. E ele disse para os demais, os 10, se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo nenhum acreditarei. Está lá em João 20, 25. Mas graças a Deus veio o segundo domingo, e agora Tomé veio. E o Senhor Jesus apareceu novamente aos discípulos. E então Jesus diz a Tomé assim: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. E não sejas incrédulo, mas crente. O pintor barroco Caravaggio retrata esse momento quando Tomé está ali colocando o dedo nas mãos de Cristo. E é muito interessante que ele retrata os demais apóstolos com os olhos espichados, olhando Tomé a palpar as mãos de Cristo. E quando Tomé viu, tocou, ele que era sempre autêntico, honesto, ele disse: Senhor meu e Deus meu. E disse-lhe Jesus: porque me viste, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Aqui Jesus faz referência aos nossos olhos naturais e aos olhos da fé. Os olhos naturais veem as coisas naturais, as coisas visíveis.
Desde o momento em que as nossas mães nos deram à luz, os nossos olhos naturais veem as coisas visíveis. E os olhos da fé deslumbram-se com as realidades não visíveis. Por vezes a gente fala que a fé vê coisas invisíveis. Está correto, mas o melhor é dizer, a fé é ver coisas não visíveis. Esse é um texto interessante da Epístola aos Hebreus. Em Hebreus, a ideia de constância e de perseverança, ser constante, ser perseverante, por um lado, e a ideia de recuar e a ideia de apostasia, por outro lado, estão tratadas neste livro. Em Hebreus 10, 26, ele diz: porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifícios pelos pecados. Em Hebreus 10, 32, ele então vai dizer aos crentes hebreus: lembrai-vos, porém, dos dias anteriores em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimento. E ele dirá então no verso 35, não abandoneis, o capítulo 10, não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão, com efeito tendes necessidade e perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se esse justo vive pela fé, diz o escritor aos Hebreus, se ele retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. É aí que ele começa o nosso texto. Ora, ele está falando, o justo viverá pela fé, ele não retrocede. Nós não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Ora, é assim que ele começa o texto que lemos. Ele dirá que a fé é certeza e convicção. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. Como ter certeza de alguma coisa que você ainda espera? Isto é fé. A fé é convicção de fatos que se não veem. Há coisas visíveis e há coisas que não são visíveis. Há coisas que vemos e há coisas que não vemos. Dizem que há o Japão. Uma vez me convidaram para ir lá. Nunca fui. Nunca vi o Japão. Só nas fotografias, nas imagens. Mas creio no Japão. Dizem que há um estado brasileiro chamado Acre. Dos poucos que eu nunca fui. Nunca vi o Acre, mas parece que há mesmo. Mas não é dessas coisas que ele está falando. Ele está falando de fatos que não são visíveis, mas que são fatos. E como estar convicto de fatos que não são visíveis?
senão pela fé. É a fé, a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Essas coisas que se esperam foram prometidas por Deus. E esses fatos que se não veem foram afirmados por Deus. Ou seja, não é que nós cremos em qualquer coisa, ou esperamos qualquer coisa, ou cremos em qualquer coisa. Não. Nós esperamos coisas que Deus nos disse, e nós estamos convictos de coisas que Deus nos revelou. Em segundo lugar, a fé trouxe o selo do bom testemunho, verso 2. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Os antigos aqui são aqueles que viveram antes da chegada do Messias. E eles obtiveram um bom testemunho. O que é isso? Uma leitura mais superficial poderia levar assim a dizer que suas vidas deixaram um legado de fé nas promessas eternas e eles alcançaram a condição de boas testemunhas, sendo isso, pois, inteiramente reconhecido por outros quando examinaram as suas vidas. E isso pode ser uma forma de ler esse versículo. E isso não está errado, mas não é exatamente esse o sentido aqui, porque ele vai mais longe. Aqui diz que aqueles homens que viveram antes de Cristo vir, eles obtiveram, o verbo aqui na língua original está num tempo chamado auristo, na voz passiva. Isso significa que um verbo no passivo indica que eles receberam algo. Então, uma tradução diz que eles receberam a aprovação divina. Ou seja, foi Deus quem deu testemunho acerca deles. Eles foram homens e mulheres que receberam recomendação divina por sua fé. Favorece essa leitura os versos 4 e 5, quando fala de Abel e de Enoque, e também os versos 39, onde essa expressão obteve testemunho, verso 39, obtiveram testemunho. Isso significa que Deus prometeu, eles creram, e Deus então selou, deu aprovação a eles. Mas há algo mais aqui, é que essa palavra testemunho, na língua original é martíria, de onde vem a ideia de testemunhar acerca de eventos futuros. Papel profético. Ou seja, essa fé em coisas futuras os sustentou numa perseverança exemplar. Ou seja, eles viram as coisas futuras e perseveraram e tiveram então de Deus o selo disto. Isto é, os antigos creram nas promessas quanto ao futuro e o próprio Deus então ofereceu o seu selo a estes homens e mulheres que creram na sua palavra. Mas ainda mais a palavra martírio, testemunho, de onde vem, aliás, a nossa palavra martírio em português, tem uma forte conotação na Bíblia, com a ideia, no Novo Testamento, com a ideia de sofrimento. Então, isso significa que, em meio aos sofrimentos, em meio às asperezas e provas de sua vida presente, eles atravessaram, crendo nas promessas
olhando as coisas ou contemplando as coisas não visíveis, coisas que eles esperavam, fatos que eles não viam. E Deus os abençoou e aprovou. E aí, em terceiro lugar, fala que o não visível antecede aquilo que nós vemos. Veja o verso 3. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Ou seja, há uma lógica que começa com o mundo não visível. A criança, quando ela está no ventre da mãe, e a nossa igreja, graças a Deus, tem sempre grávidas. Esse é um assunto que a nossa igreja entende bem. Sempre gestantes, eu fico muito grato a Deus por isso. A criança, quando está no ventre da mãe, o mundo é aquilo ali. Ela vê aquilo só, ela só sente aquilo. Mas tem umas coisas que ela tem um som que vem de fora, um movimento, umas vozes, umas coisas. Ela não... Aquilo é o mundo dela. Mas tem coisas que vêm de fora, não é verdade? Tem umas mães que botam música, não é? Tem outros que o pai fica ali, botando a mão. Chutou, não é? Mexeu, não é? A criança está lá dentro, não tem nem ideia do que está acontecendo, mas tem coisas lá fora. Sabe, irmãos, os olhos naturais veem as coisas visíveis, mas há uma lógica que começa com o mundo não visível. Aquela criança não entrou lá, o mundo não começou com ela mesma. Haviam antes seus pais, sua mãe, coabitaram, ela está lá porque há um mundo fora do ventre, que é uma realidade. Essa ideia, até mesmo nas artes em geral, há algumas sombras disso, sabe? Como no mundo de Sofia, no livro A República de Platão, até no filme Matrix, né? É um pouco disso. São apenas sombras embaçadas, assim, a mostrar que o nosso mundo visível não se basta. Não é tudo. Sabe como as coisas se explicam? Havia Deus, e Ele fala e cria o universo, diz o verso 3. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. O universo ganha forma por coisas que não são visíveis. A palavra de Deus. De maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Isso tem a ver com o que ele está falando e o que ele vai falar. Porque aí vem Deus desse mundo não visível e se revela e vem ao encontro e chama esses antigos, esses ancestrais nossos, esses nossos velhos pais na fé que nos legaram a tocha do Evangelho,
que chegou até Cristo e de Cristo até nós, ou seja, veio o Senhor com a sua mão lá do mundo não visível, com a sua voz, chamou e eles creram. Eles creram. O que isso diz para nós? Que há sempre algum tipo de intervenção de Deus antes da nossa fé. A nossa fé, pelo menos a fé bíblica, a fé cristã, no sentido legítimo da palavra, a nossa fé não é um salto no vazio. Há muitíssima coisa antes da nossa fé. Há muitas coisas antes da nossa fé. Querem ver um exemplo? Um dia os discípulos estão com Cristo no mar da Galileia. Foi um dia cansativo. Cristo está no barco. Ele dorme. Tem um travesseiro e dorme. O mar está agitado. Está agitado. O vento, as ondas, eles começam a temer e Cristo está dormindo. E eles vêm, ficam apavorados, com medo. Vêm, acordam Jesus Cristo. Não se te dá que morramos? Podes assim dormir? Quanta coisa veio antes daquilo? Se você apanhar o Evangelho de Lucas, antes disso, Cristo pregou 2 sermões. O sermão do monte, o sermão do reino, das parábolas. Cristo fizera uma pesca maravilhosa. Eles apanharam uma quantidade inumerável de peixes, depois de não terem apanhado nada, simplesmente porque Cristo disse: lancem a rede desse lado. Muitas curas Jesus Cristo tinha feito antes daquele momento no mar. Por exemplo, Jesus havia ressurreto o filho da viúva, filho que estava sendo levado ao enterro. Jesus Cristo havia ressuscitado. Antes daquele momento no mar, já havia tido o testemunho de João Batista para eles, discípulos, acerca do Messias que era Cristo. Cristo está no barco, está dormindo. Eles têm medo, acordam, ficam desesperados. Jesus acorda e faz uma pergunta, 2. Por que sois assim tão tímidos, fóbicos, medrosos? E como é que ainda não tendes fé? Como é que não tendes fé? Eles estavam com a sua incredulidade arraigada. Cristo já tinha feito tantas coisas, Cristo estava ali, o Senhor do universo estava ali, e eles ainda não criam. Então o Senhor Jesus diz assim: vento, para, mar, aquieta-te. Sabe o que aconteceu? Eles ficaram com mais medo de Cristo do que do mar. E disseram: quem é este que até o vento e o mar obedecem? Sabe, irmãos,
tem os olhos da fé. E os olhos da fé é assim, a gente tem ou a gente não tem. Os olhos da fé, eles permitem você perseverar, não retroceder, não recuar, como diz aqui, não é? Não viver deliberadamente no pecado depois de ter sido iluminado, depois de ter tido pleno conhecimento da verdade. Os olhos da fé permitem a você atravessar o sofrimento, as aflições e as privações, mesmo você sendo justo. Você sendo justo, reto, honesto, você sendo ali correto, e de repente você está atravessando um momento de sofrimento e de aflições e de privações. E como você atravessa um momento desse? Você só atravessa seguindo em frente se você tiver os olhos da fé. Injustiças. Esse é um mundo de injustiças. E às vezes não apenas injustiças, mas, como diz o Senhor Jesus numa das bem-aventuranças, é possível que você sofra injustiça e perseguições por causa da justiça. Ou seja, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. E agora, como é isto? Você vai ser perseguido e passar injustiças por causa da justiça do reino de Cristo. E como é que você lida com isto? Só os olhos da fé. Senão é provável que você retroceda, que você apostate, que você negue a Cristo, que você retroceda para a perdição. E quando você passa por uma experiência de ódio e sentimentos pecaminosos gratuitos, você não fez nada, não que você pessoalmente tenha se dado conta, você simplesmente vai levando a sua vida e você de repente começa a receber alguém que te odeia, alguém começa a te odiar e começa a ter em relação a você sentimentos pecaminosos, gratuitos. Você não buscou aquilo, você não quer aquilo, você não esperou aquilo, e nem que você se lembre, você tem feito nada por aquilo. E você vive uma experiência dessa. E como é que você lida com isto? Nesse momento, os olhos da fé fazem diferença. Toda a diferença. E quando você recebe uma afronta, uma acusação, um desafio, uma blasfêmia, e quando alguém fala para você alguma coisa forte, rude, em relação à sua fé, em relação a Cristo, em relação ao fato de que você não prosperou esse ano, ou que você está desempregado, ou que o seu salário está congelado, ou que você não tem tido o seu reajuste, ou que você acabou precisando passar por um encolhimento nas suas rendas, que você está vivendo aperto, como é que você vai lidar com isto? E quando você enfrentar o escárnio e a zombaria e a humilhação, o irmão de nossa igreja, dias atrás, mandou-me um WhatsApp e disse assim: pastor, leia isso que recebi. Cadê Deus nas suas vidas? Disse alguém.
que ele não cumpre as promessas de vida plena? Porque os que acreditam nesse ser supremo podem mesmo depender até de quem não tem a mesma opinião. Porque todos vocês que continuaram fiéis estão com problemas e nós que saímos da igreja estamos bem. Porque nós somos procurados em assuntos financeiros. Caia na realidade, pense na sua vida. Como é que você lida com um assunto desse? Você acha que isso é novidade? Os salmistas, isso é tão antigo quanto o livro de Jó. O salmista diz assim, Salmo 37, preste atenção nisso. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Veja o Salmo 42 e 43. Ele está com a alma abatida, não é? Ele está com a alma abatida. E aí, as coisas estão más, as coisas com ele já não estão boas. Um abismo vai puxando outro abismo. Essa é a expressão dele, né? Um abismo puxa outro abismo. E aí, vem o vizinho, o incrédulo, e diz aí no verso 13: as minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: onde está o teu Deus? Onde está o teu Deus? Verso 9: até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão. Aliás, não, esse é mais à frente, verso 9, esse também, mas digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? E os salmos de Asaf? Asaf foi levita. Tem vários salmos, 73 a 83 são salmos dele. Interessante esses salmos. Sabe o que ele diz no 73? Ele diz assim: eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupação. O seu corpo é sadio e sarado. Eles não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos com os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes de gordura, do coração brotam-lhes fantasias, motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez, contra os céus desandam a boca e a sua língua percorre a terra. Eis como os ímpios estão, sempre tranquilos, aumentam suas riquezas. E Asaf chega a dizer assim: inutilmente eu conservei puro meu coração e lavei as mãos na inocência. Foi muito inútil eu ser alguém que me conservasse puro. Pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Aí ele diz assim: eu pensava assim, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Ele vai dizer:
Quando o coração me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante. Era como irracional a tua presença. Ele vai dizer: os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Preste atenção a uma coisa aqui. Os olhos naturais veem as coisas naturais, mas nenhum ser humano tem uma visão do livro todo. Nenhum ser humano. O indivíduo descrente, que arrogantemente despreza a sua fé, que arrogantemente despreza a fé do crente, ele não tem a leitura completa da sua vida, ele não tem a leitura completa da vida dele, muito menos da sua. Os amigos de Jó não tinham uma visão do livro todo. Eles não conseguiam antecipar o último capítulo da vida de Jó. Eles não sabiam o final da jornada de Jó. Talvez hoje você chegue aqui e diga: pastor, eu cheguei aqui muito sinceramente, duvidando se vale a pena ser crente. Eu diria para você: bem-vindo ao clube, porque eu já passei por momentos assim também. Mas deixa eu dizer uma coisa: é só porque você não viu o livro todo. É preciso então ter alguma coisa que o descrente não tem. A certeza das coisas que se esperam. A convicção dos fatos que se não veem. Sabe mais, irmãos? Na Bíblia, a esperança é filha da fé. Na Bíblia, a esperança é arrastada pela fé. No Peregrino de João Boni é assim, não é? Estudamos o Peregrino esse ano. Quando o fiel morre, lá está morrendo, nasce esperança. Lembra disso? Lembra? Morre o fiel, surge a esperança. E a esperança, diz Hebreus, é âncora da alma. E é interessante. É esperança, o amigo do peregrino, até o final. Quando ele vai atravessar o rio sem ponte, um rio que muitos cristãos atravessaram esse ano, alguns amigos meus atravessaram esse rio nesse ano que se passou. Um dos mais próximos, um dos amigos queridos que não fui ao seu sepultamento. Partilhamos juntos momentos muito difíceis. Não fui no sepultamento dele, ele se foi. O seu Bill Barclay, pessoa querida, amigo de nossa igreja, se foi, não fui no sepultamento dele. Minha primeira professora, minha amiga durante anos e anos, que depois foi minha professora no seminário,
se foi, atravessou o rio sem ponte. Quando o cristão atravessa o rio sem ponte, ele vai precisar entrar no rio. E esperança diz para ele, pode atravessar, porque o fundo é firme. E ele vai atravessando. E quase não tem não tem ar para respirar. Talvez na ponta dos pés, firmando contra a correnteza. Esperança disse, eu estou aqui, vamos juntos. Eles atravessam. Se você tem fé, você tem esperança. E a esperança é a âncora para a sua alma. Irmãos, 2021 está chegando aí. Nós temos um passado. Deus já nos se manifestou a nós. Nós temos um futuro. E nós temos as promessas. E como seguir adiante? Pela maneira com que todo cristão seguiu adiante. Como obtiveram um bom testemunho. Na certeza das coisas que se esperam e na convicção de fatos que se não veem. Que Deus hoje fortaleça você. Você possa dizer como os discípulos, aumenta a minha fé, que tem sido fraca. Esse ano, pastor, minha fé ficou por um fiozinho. Que Deus possa fortalecer sua fé. Porque é isso, irmãos, que faz com que você atravesse o rio e leia o último capítulo e você vai perceber que o Senhor contempla a fé. O Senhor dá bom testemunho da fé. Que Ele te abençoe. Amém.